Seja bem-vindo ao mundo marcial. Socos dinâmicos e poderosos muitas vezes ofuscam os chutes na defesa pessoal. No entanto, os chutes nas pernas podem prejudicar intensamente a mobilidade do atacante. Esses ambiciosos movimentos são valiosos por sua capacidade de prejudicar a perna do agressor, impedindo de se aproximar ou sair da distância de ataque. É imperativo observar que o tempo é crítico ao golpear qualquer chute. Você deseja atacar antes que seu atacante tenha a oportunidade de bloquear ou evitar seus chutes na perna. Dito isso, aqui estão tops dos chutes de autodefesa, para sempre ter em sua caixa de técnicas, independentemente de sua disciplina de arte marcial. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Chute na panturrilha. O chute na panturrilha é uma arma potente. É indicativo de um chute circular baixo ou chute baixo na canela e executado atingindo o alvo com a parte inferior da canela ou o peito do pé. O chute de panturrilha não exige muita força, flexibilidade ou mesmo destreza técnica. Além disso, você não precisa ser sólido ou explosivo para causar danos. Como resultado, os chutes na panturrilha se tornaram uma tendência de estratégia de golpes, notável por sua ferocidade. Golpes repetidos neste músculo podem causar câimbras, rupturas na panturrilha do oponente. Chute empurrão. O chute empurrão é eficaz para desabilitar seu oponente a longa distância. Se for atacado em um ataque violento, uma sucessão de chutes rápidos criará aquela distância urgente que salva vidas. O chute empurrão é uma técnica versátil, essencial para qualquer lutador e é considerada parte integrante do seu arsenal de autodefesa. Um chute de empurrão é usado para criar espaço ou para desequilibrar o atacante se o oponente estiver muito próximo. Também é usado como chute defensivo porque um artista marcial pode usar o chute para bloquear o impulso para frente do oponente. Esse chute tem uma variação, que pode ser usado no joelho que é extremamente efetivo, é conhecido como pisão vertical, permite que você mantenha a posição vertical e equilibrada, a fim de golpear rapidamente vários golpes e atacar de forma rápida e precisa o seu agressor, sem telegrafar o movimento. Chute frontal. O chute frontal, também conhecido como chute instantâneo, exerce uma velocidade tremenda quando desferido, sua influência é bastante poderosa em todos os níveis e domínios da autodefesa. O chute frontal é marcado como um dos golpes mais efetivos nas artes marciais, mais eficaz porque é difícil de bloquear. O ataque direto pode abalar qualquer atacante. Embora um chute frontal seja um chute básico, é útil para situações de autodefesa, como chutar um atacante na virilha de forma sucessiva. A maioria dos chutes frontais básicos atinge o alvo com a parte superior do pé ou com o peito do pé. Chute circular na perna. O chute circular é o ponto crucial de quase todas as artes marciais, cada uma com seu nome único. Além disso, existem diversas variações do chute, o que torna a execução da manobra mais complexa do que parece. O chute circular é forjado levantando o joelho enquanto gira o pé de apoio e o corpo em um movimento semicircular, estendendo a perna e golpeando com a parte inferior da canela ou peito do pé. A mecânica e o movimento do chute circular imitam os de um taco de beisebol balançando. Quando os chutes nas pernas atingem um ponto fraco, a dor que causam é aguda. A sensação paralisante é cumulativa, então quanto mais chutes você conseguir, mais rápido poderá derrubar seu atacante implacável. Essa façanha é possível devido à força incessante que suas pernas podem gerar contra os tecidos moles da perna. O objetivo fundamental de um chute de perna é atingir o nervo fibular, o que é simplesmente insuportável. É um ramo do nervo ciático, que fornece movimento e sensação à parte inferior da perna, pé e dedos dos pés. Localizado na parte externa da fíbula, logo abaixo do joelho. Este nervo influente emite um sinal de dor peculiar e agudo para o cérebro. Causa uma perda temporária do controle motor da perna, acompanhada de dormência e uma sensação dolorosa de formigamento. Ocorre a partir do ponto de impacto e desce por toda a perna, geralmente durando de 30 segundos a 5 horas. Portanto, manter os chutes baixos em sua caixa de ferramentas de golpes é fundamental. Chute lateral. Um chute lateral é indispensável para defender, atacar ou contra-atacar um agressor. Como manobra de interceptação, normalmente é direcionada para o joelho do atacante. Ao manobrar este chute, você deve comprimir o chute, em seguida, golpear o chute lateral. Esse chute também pode ser empregado quando um oponente estiver vindo pelas costas. A intensidade e o vigor por trás de um chute lateral tornam um ataque sólido e permite uma resposta imediata a alguém. Chute oblíquo.
A grande vantagem do chute oblíquo é que você pode configurá-lo de muitas maneiras diferentes. É um chute ilusório e tudo começa quando você levanta o joelho. Quando você levanta o joelho, o oponente não sabe o que você vai golpear. Pode ser um chute circular, frontal ou lateral, então eles não têm certeza do que defender. Ao desferir o chute, certifique-se de lançá-lo diretamente na parte da perna que está mirando. Também bata com o pé inteiro. Se você apenas acertá-los com o arco do pé, isso machucará seu pé e afetará seus movimentos. O local onde você acerta o chute depende do ângulo que você tem em relação ao seu oponente. Quando eles estão bem na sua frente, o alvo do chute é o músculo da coxa do oponente, logo acima do joelho. Bater repetidamente neste músculo causará hematomas e inchaço, dificultando seus movimentos. Se você inclinar para dentro ou para fora do oponente, esse chute geralmente terá como alvo o joelho dele. Atingir o oponente é mais provável de causar danos nos tendões dos joelhos do oponente, possivelmente imobilizando-os. Eles podem fazer com que o joelho se estenda demais e resulte em uma potencial lesão ligamentar. As áreas de maior risco são o LCA, ligamento cruzado anterior, o LCM, ligamento colateral medial, e o LCL, ligamento colateral lateral. O chute oblíquo é uma técnica altamente eficaz que imobiliza o oponente, parando no meio do caminho. Esses 5 chutes criam uma força e alcance do que qualquer outra forma de golpe, um ponto crítico já que os chutes raramente prevalecem nos ataques, especialmente na presença de combate corpo a corpo. Mas, é claro, qualquer chute exige prática e exercício para alcançar potência, exatidão e precisão. Embora tanto os chutes quanto os socos sejam eficazes, os chutes permitem que você fique um pouco mais longe do oponente, pois suas pernas são mais longas que os braços. Também ajuda a criar distância entre vocês dois se precisar de respirar ou, em uma situação de autodefesa, de espaço para correr. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.